comprimento do coletor, ele está influenciando em quê, Otávio? O comprimento dele está influenciando nas ondas de pressão que você tem dentro do duto, certo? Do coletor e do duto de admissão. Como que isso funciona, Otávio? É o seguinte, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O seu motor está admitindo, certo? Está admitindo. Então, a mistura ar-combustível, tá? A mistura ar-combustível, ela está sendo direcionada para dentro aqui do meu motor, certo? Ela está sendo direcionada aqui para dentro do meu motor. Só que o que acontece? Quando a válvula de admissão ela se fecha, o que vai acontecer? Vou fechar ela aqui, ó. Ela estava aberta, estava preenchendo de mistura ar-combustível aqui, certo? Agora ela se fechou. O meu comando foi lá e fechou a válvula de admissão. Quando a válvula se fecha, por própria inércia, o ar ainda está em direção ao duto, tá? O que é inércia? A inércia é a tendência do corpo que está parado continuar parado e do corpo que está em movimento continuar em movimento. Como assim? Se eu tenho um exemplo, tem um carro, tá? Vou dar um exemplo de um carro, não é eu não, tem um carro, um exemplo. Tem um carro que está a 100 km por hora. Do nada, o carro bate de frente. O que acontece? Se o motorista estiver sem cinto, o que vai acontecer com o motorista? Ele vai ser arremessado para fora do carro. Quando ele é arremessado, por que acontece isso? Por inércia. Por quê? O carro foi parado brutalmente, mas o corpo do passageiro continuou em movimento. Então ele atravessou o vidro e foi arremessado para fora do carro. Então isso é inércia. É a tendência do corpo que está em movimento continuar em movimento e a tendência do corpo que está parado continuar parado. Parado, como que é a inércia parada? Eu tenho o ônibus está aqui parado, você está sentado no ônibus. Se o ônibus arranca no sinal, o que vai acontecer? Você vai ser arremessado para atrás. Por quê? O seu corpo quer continuar parado. Isso é a inércia quando está parado. Por quê? Você está parado aqui, o ônibus arrancou, automaticamente você faz assim para trás. Por quê? Porque a inércia está tentando manter o seu corpo parado. Agora, quando o ônibus está em movimento, quando o ônibus freia brutalmente, o que vai acontecer? Você está aqui de boa no ônibus, o ônibus freou do nada. Aí o que você vai fazer? Opa, quase que bati lá a cabeça no banco da frente. Então isso é inércia em movimento e inércia parado, tá? Então acontece esse fator aqui dentro. Por própria inércia, a mistura ar-combustível ela continua seguindo esse passo aqui. Só que quando ela passa aqui, o que vai acontecer? Ela vai bater aqui na válvula. Quando ela bate na válvula, ela volta. Então ela volta, certo? Ela está voltando e bate aqui na borboleta e volta de novo. E vai voltando. E esse ciclo continua. Ela vai e volta, de acordo com o tempo de abertura da válvula. Quando a válvula se abrir, aí o que vai acontecer? Se ela estiver no caminho certo, eu ganho eficiência volumétrica, porque eu preencho mais o meu cilindro ali dentro. Agora, se ela estiver no movimento contrário e a minha válvula abrir e o meu pistão puxar, misturar combustível, eu tenho uma inércia contrária. Por quê? O meu pistão está puxando, mas eu tenho uma mistura contra ela. Então eu tenho perca de eficiência volumétrica. Então isso são as ondas de pressão dentro aqui do coletor, certo? Eu tenho o coletor totalmente aqui, nessa entrada aqui, ó, tem a borboleta. Deixa eu pegar um carburador aqui, ó. Eu tenho a borboleta aqui. Então, o coletor basicamente vai pegar da borboleta, certo? Até lá dentro, certo? Ele passa na parte dele, aí pega o duto até na válvula. Então, esse tempo das ondas de pressão estão vindo da borboleta até lá na válvula aqui, nas costas da válvula. Então, esse é o tempo, certo? E o coletor, essa pequena parte que está aqui. Então, o que acontece? O tamanho do coletor, o comprimento dele influencia nisso aqui. Por que o comprimento influencia? Porque vamos dar um exemplo. Quando eu tenho um coletor mais curto, tá? Eu apaguei aqui, ó, mas só para mostrar para vocês, ó. Que é o seguinte, eu tenho um coletor aqui longo, tá? Vamos colocar um curto primeiro. Vamos colocar assim, ó. Eu tenho um coletor curto, bem pequeno assim, ó. E aqui tá a válvula aqui, ó. Certo? E aqui tá a válvula aqui, que é o duto de admissão. Aqui já é a borboleta, certo? E aqui a corneta. Então, beleza. Eu tenho um coletor aqui, ó, nessa área, tá?
Mas o tempo aqui das ondas de pressão está pegando da válvula até aqui na borboleta. Se a borboleta fosse aqui atrás, estava pegando aqui atrás. Beleza? Então eu tenho esses fatores. Tá? Então vamos lá. O que acontece aqui nesse caso aqui? Eu tenho aqui, ó, essas ondas de pressão. Então a mistura está vindo, certo? Se eu tenho um coletor mais curto, o que vai acontecer? Essa ida e volta aqui dele vai ser mais rápida. Vai ser mais rápida, tá? Tem como calcular isso, tá? De acordo aqui com a abertura e fechamento das válvulas, para me saber o momento certo, de acordo com a rotação que eu estou buscando no meu motor, tá? Eu busco um motor de 10.000 RPMs, então eu consigo calcular esse tempo aqui para me ter mais desempenho, para quê? Para que quando a mistura sai do ponto A, ela veio do ponto A, que ela bateu atrás da válvula, ela vai para o ponto B, certo? E vai voltar de novo aqui, ó. Ela vai do A para o B e depois vai voltar. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Certo? Então tem como eu calcular esse tempo aqui para que na hora que ela volte, a minha válvula abra. Quando a válvula abre, tá? Eu já tenho uma pressão empurrando a mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Então quando o meu pistão puxa, o que eu ganho? Eficiência volumétrica. Certo? Só que quando é curto esse tempo aqui, esse vai e volta aqui, tá? Dessas ondas de pressão é muito rápido. Então quando eu tenho um coletor curto, é muito rápido. Em baixas RPMs, a abertura e fechamento da válvula é lento, certo? É lento ali, claro, dentro do motor, tá? Se a gente for olhar entre baixas e altas RPMs. Então, em baixas RPMs, a abertura e fechamento das válvulas é lento, tá? Então, como é lento, talvez a minha válvula a mistura veio e voltou, ela foi de novo. Só que quando ela foi, porque o coletor é pequeno, certo? Então quando ela voltou, o que aconteceu? A minha válvula abriu. Aí a minha válvula veio aqui, ó, e se abriu, tá? Para preenchimento aqui da mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Só que quando ela se abriu, a mistura, vou apagar aqui, ó. Quando ela se abriu, ela pegou e começou a se abrir, a mistura ela está indo sentido contrário. A onda de pressão aqui dentro está indo sentido contrário. Quando essa onda de pressão ela está indo sentido contrário, o que acontece? O meu pistão aqui, ó, ele está fazendo o quê? Puxando a mistura ar-combustível aqui para dentro do meu motor, certo? Então, ele vai começar a puxar. Certo? Ele vai começar a puxar. Só que essa onda vai bater aqui, ó. Então, o que acontece aqui nesse momento? Eu tenho perca de energia, certo? Por quê? Uma mistura contra a outra, é claro que o pistão vai puxar, certo? Porque isso aqui, essa onda de pressão, tem uma certa pressão, mas o pistão tem muito mais pressão para puxar. Mas isso, se eu tenho o meu pistão puxando e eu tenho algo tentando forçar contra isso que o meu pistão está puxando, o que vai acontecer? Eu tenho menor eficiência aqui dentro. Aqui, ó. Por que eu tenho menor eficiência? Porque eu não aproveitei, na realidade, essa onda de pressão aqui dentro. Então, como eu não aproveitei essa onda de pressão, eu tenho perca de rendimento. Por quê? Se eu tenho um coletor curto, isso aqui é muito rápido. Então, pode ser que quando a válvula esteja abrindo em baixas RPMs, a abertura e o fechamento dela é lento. Então, como é lento, eu estou perdendo rendimento porque a onda de pressão está contra a puxada, ou seja, a admissão, ou seja, o meu pistão puxando a mistura ar-combustível. Então eu perco eficiência volumétrica, certo? Agora, em altas RPMs, o coletor curto vai ser melhor, certo? Por que ele vai ser melhor, o coletor curto, em altas RPMs? Porque esse valor aqui é muito rápido, certo? É muito rápido isso aqui, tá, pessoal? É muito rápido isso aqui. Então, como é muito rápido isso aqui, pode ser que quando a mistura ela bate lá e volta, a minha válvula, dependendo da RPM, claro aqui, a minha válvula abriu. Então, o que acontece se a minha válvula abre quando essa mistura já está vindo para cá? Eu vou ter uma pressão já empurrando o ar para dentro do meu motor. Então é como se eu tivesse um turbo, um exemplo, o turbo não empurra ar para dentro do cilindro, não forma uma pressão para empurrar ar para dentro do cilindro. Da mesma forma, é uma onda de pressão empurrando a mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Então se o meu pistão já está puxando, maior vai ser a facilidade. Então simula que ela já estava vindo, a onda de pressão está vindo, aí a válvula abriu e o meu pistão começou a puxar a mistura ar-combustível aqui, ó. Começou a puxar a mistura ar-combustível.
Então o que vai acontecer? Essa onda de pressão vai fazer como se fosse uma sucção, certo? Maior. Então eu vou ter uma sucção maior que vai ajudar a preencher melhor o meu cilindro. Quando eu preencho melhor aqui o meu cilindro de misturar combustível, o que acontece? Eu ganho rendimento. Quando eu ganho rendimento aqui, o que acontece? Eu ganhei o quê? Eficiência volumétrica. Se eu tenho uma eficiência volumétrica boa, maior, certo? Se eu tenho uma queima eficiente, mais potência e mais torque eu tenho nesse motor. Então eu tenho que saber calcular o momento certo aqui que essa onda de pressão está em direção à minha válvula para que eu aproveite ela e ganhe um maior rendimento, tá? Mas na teoria, dizendo assim, o que acontece? Um coletor mais curto, ele é melhor para altas RPMs e um coletor mais longo, certo? Mais curto para altas RPMs. Um coletor mais longo para baixas RPMs. Por que isso acontece? Por tudo isso que eu mencionei para vocês. Quando o coletor é curto, esse vai e volta aqui é mais rápido. Então, em altas RPMs, eu consigo aproveitar esse vai e volta, certo? Em baixas RPMs, é tão rápido isso aqui que ela vai voltar, então está puxando contra, então isso é ruim. Agora, com o coletor mais longo, o que acontece? Eu tenho uma ida, certo? Ela vai voltar, mas ela tem um caminho, essa onda de pressão tem um caminho, ela não muda a velocidade, certo? Mas ela tem um caminho mais rápido, mais longo a se fazer, certo? Aqui ela tem um caminho menor, então ela fica mais rápida. Esse vai e volta fica mais rápido. Agora, quando eu tenho um coletor mais longo, ela tem uma ida mais longa, certo? Ela tem a mesma velocidade, mas o comprimento é maior. Então ela tem que ir lá na frente, voltar aqui e depois voltar de novo. Então, nesse vai dela até lá, depois volta até aqui, em baixas RPMs, a minha válvula, o abrimento e o fechamento dela está lento. Então, eu consigo aproveitar esse com o coletor mais longo. Com o coletor mais curto, em altas RPMs, eu consigo aproveitar porque o abrimento, a abertura e fechamento, certo? A abertura e fechamento da válvula é mais rápido. Então, eu consigo aproveitar em um coletor mais curto, certo?